eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão com vocês sobre verbo. Eu sei que vocês já estudaram bastante sobre essa classe gramatical, tanto ano passado quanto esse ano, mas essa classe gramatical nós vamos estudá-la muito ainda, não só no 7º, mas no 8º, no 9º, no ensino médio, porque é uma classe muito vasta, tem muita coisa para ser aprendida ainda. Então, aos poucos nós vamos estudando, porque também é uma classe que a maioria dos alunos tem uma certa dúvida, uma certa dificuldade em entender. Então, por isso que eu vou estar sempre voltando a essa classe gramatical, ok? E é como eu falei com vocês, eu não vou iniciar a unidade 7 agora. Eu vou dar um tempo do livro de língua portuguesa, didático de vocês, e vou trabalhar um pouco com aquele livro de gramática, lembra? Aquele livro com capa verde que vocês adquiriram? Eu vou trabalhar um pouco com ele agora, bom? Então, vamos rever algumas coisas sobre verbos que vocês já sabem e vamos aprender algumas coisas novas. Sempre eu vou devagar, tá? Eu não vou passar tudo de uma vez, porque é muita informação. Então, o verbo, vocês sabem que é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões, de modo que a sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, número, tempo, modo, voz e aspecto. Também eu posso dizer que verbo, turma, é aquela palavra, se eu tiver dificuldade ainda em identificá-la na frase, é a palavra que eu consigo conjugá-la nos meus tempos verbais, que são presente, passado ou futuro. Mesmo sendo um verbo que eu não possa colocar as pessoas, né? Por exemplo, eu não posso dizer eu chova, tu chovas, mas eu posso dizer está chovendo, choverá, choveu. Então, eu posso fazer a conjugação do verbo chover, que designa um fenômeno da natureza, e por isso eu não posso conjugá-lo com as pessoas, mas eu posso conjugá-la através do tempo, ok? No presente, no passado e no futuro. Então, se você ainda tem dificuldade em identificar o verbo em uma frase, você pode ir por esse caminho também. Então, eu tenho as flexões. Para conjugarmos os verbos, temos de ter em conta as flexões a seguir. São o que eu falei, as pessoas. Primeira, plural e singular, não é isso? Eu, nós. Segunda, plural e singular, também tu, vós. E terceira, plural e singular. Eu tenho o número singular, eu, tu, ele, plural, nós, vós, eles. O tempo, presente, pretérito e futuro. Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. E a voz. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Hoje nós não vamos estudar sobre a voz. Ok? Essa aqui eu vou deixar para uma próxima aula. Nós vamos falar do tempo e um pouco do modo. Bom, os modos verbais. Eu tenho indicativo, subjuntivo e imperativo. Vocês já sabem, acho que já estão até cansados de saber, que o tempo indicativo indica o quê? Certeza, uma realidade. Exemplo, João sempre estuda. O subjuntivo indica o quê? Uma ideia de dúvida, de possibilidade. Talvez João estude amanhã. E o imperativo indica uma ordem, um pedido. Estuda agora, João. Ok? Eu tenho até aqui um vocativo, ó, repare, depois da vírgula no final da frase. Tá vendo? Bom, indica o modo dos verbos abaixo. Aí eu coloquei para vocês aí, só para vocês lembrarem, tá bom? Tempos e modos do verbo. Eu coloquei a frase e em seguida já tem a resposta, porque não é uma atividade. É o que eu queria mostrar para vocês. Então, ó, se você tocasse a valsa vienense, subjuntivo, uma hipótese, uma possibilidade, toda vez que eu tiver o se ou o verbo, tá vendo? Ó, se, tocasse, ficasse, eu sempre vou ter o quê? Subjuntivo. Ontem houve jogos pelo Campeonato Brasileiro, indicativo, tem certo, tá? Carlos precisa de um skate, indicativo. Dê-me um cigarro, é imperativo, porque um pedido ou uma ordem, ok? Saia da frente do meu carro, cidadão, imperativo também, tá dando uma ordem. Quando vir a Joana, subjuntivo, quando, ó, quando, tempo, hipótese, ok? Possibilidade. Passe o sal para Joana, imperativo, passe. Que você aprenda português, subjuntivo, que você aprenda, porque subjuntivo, esse subjuntivo aqui seria por quê? Porque se você aprenda, que você aprenda, ok? Quando eu tenho esse que também na frente,
nós vamos fazer as conjugações também mais para frente, que nós estamos fazendo só dos verbos regulares no indicativo. Nós vamos passar para o subjuntivo e imperativo, ok? Então, vocês vão ver o início e a terminação desses imperativos e subjuntivos também. Quando formos à casa de Eliana, quando for tempo, se houver possibilidade, se puder, ok? Então, aqui eu trouxe um quadro para vocês completo de um verbo regular, que é o verbo cantar, em todos os tempos, no passado, no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Bom, turma, é um verbo regular, então não é um verbo difícil de conjugá-lo. Vocês têm que prestar atenção no que, então? Nas terminações. Verbos regulares, todas as terminações são iguais. Verbos na primeira conjugação AR, na segunda ER e na terceira IR. Então, todos os verbos regulares na primeira conjugação, ou seja, no AR igual cantar, qualquer verbo que você pegar, qualquer um que seja regular, que termine em AR também, como brincar, falar, escutar, todos esses verbos vão ter as mesmas terminações, ok? Você pode conjugá-lo em qualquer tempo aqui, que vai ter as mesmas, vão ter as mesmas conjugações. Então, se vocês aprenderem o final de cada verbo regular na primeira, na segunda e na terceira conjugação, você vai conseguir conjugar qualquer verbo regular no modo indicativo em todos os tempos verbais. Então, é isso que vocês têm que ficarem atentos, ok? Então, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantais, eles cantam. Tá? E a mesma coisa, pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? Vamos ver se vocês lembram. Pretérito perfeito é algo que eu fiz recentemente, que eu vou continuar fazendo. Contrário do pretérito imperfeito, é algo que eu fazia muito tempo atrás, que eu posso ou não fazer no momento atual. Ou eu faço esporadicamente, né? Não é sempre. Por exemplo, eu dou aula. Eu dou aula todos os dias, dou aula todos os dias. Então, se eu for falar sobre esse verbo, eu vou falar no pretérito perfeito. Agora, se eu falasse se eu dava aula, quer dizer que eu dava aula antigamente e que agora, uma vez ou outra, pode ser que eu dê aula ou não, tá? Então, perfeito é que você faz continuamente, ou seja, mesmo que esteja no passado, mesmo que você designe aquilo no passado, você continua fazendo todos os dias ou próximo um dia para o outro, tá? Agora, o pretérito imperfeito é algo mais remoto, que você fazia um certo tempo atrás e talvez você não faça mais ou faça com menos frequência, ok? E aí tem a diferença na terminação, ó, cantei, cantava, tá? Eu tenho o pretérito mais perfeito, pouco usado atualmente, mas correto. Se você quiser usar, não tem problema algum, só tem que saber usá-lo corretamente. Mas é errado usar? Não. Atualmente as pessoas preferem a forma quando eu tenho a forma composta, tá? Igual eu cantara, tu cantaras, eu tinha cantado, tá? Então é errado usar essa forma, como ela é menos formal, digamos assim, só que na língua portuguesa já aceita essa forma composta em vez do pretérito mais que perfeito. Ela já é aceitável. Só que se você usar o pretérito mais que perfeito, seu texto não vai estar errado, muito pelo contrário, vai estar rico, não é verdade? Porque poucas pessoas usam o pretérito mais perfeito, e sim a forma composta do pretérito perfeito. Eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito, ok? Então, eu cantarei, eu cantaria. Tá? E as terminações, como eu disse, qualquer verbo, em qualquer conjugação, primeira, segunda ou terceira, ou seja, verbos terminando em AR, ER e R, se você conjugar, quando for regular, vai ter sempre as mesmas terminações, ok? São 3 as formas nominais. Então, eu tenho, lembra das formas infinitivo, particípio e gerúndio? Ok, nós vamos estudar um pouco mais sobre elas hoje. Então, são 3, vocês já sabem, infinitivo, gerúndio e particípio, construídas a partir do tema crescido das desinências. Observe. Então, vamos ver, terminadas em R, vocês sabem que é para o infinitivo, brincar, conhecer, sorrir. NDO, para o gerúndio, pensando, fazendo, partindo. E DO, para o particípio. Esse particípio aí pode mudar um pouco às vezes, não ser somente em DO, tá? Mas a maioria em DO. Por exemplo, havia pegado, havia pego. Os dois estão corretos, só que havia pego é mais informal. Na formalidade, você tem que usar mais o que? Havia pegado, tá? Terminado em DO. Eu havia pego.
Está correto, professor? Na fala, sim, você pode usar dessa forma. Ele é mais informal, ok? Então, às vezes, o particípio, eu tenho as duas formas que são corretas, aceitas, mas uma é mais formal e a outra mais informal. Eu já havia falado sobre o infinitivo gerúndio participa em sala de aula, antes das aulas remotas, né? Espero que vocês estejam lembrados. Já havíamos feito até, se não me engano, algumas atividades no caderno de atividades a respeito. Então, vamos falar um pouquinho mais deles. O infinitivo, entre as formas nominais, é o que mais se aproxima do substantivo, tá? Ou seja, quando conjugado ali, ele se aproxima na forma dos substantivos. Qual que é o substantivo? A palavra que eu nomeio. É a forma pela qual um verbo apresenta-se naturalmente, sem qualquer conjugação, dando ideia de uma ação ou estado. Na gramática da língua portuguesa, além do infinitivo não flexionado, conhecido como infinitivo impessoal, existe também o infinitivo flexionado, por pessoa, que recebe o nome de infinitivo pessoal. Então, nós temos aí o infinitivo impessoal e o pessoal, e eu vou mostrar cada um deles para vocês. Esse último deve ser utilizado sempre que houver um sujeito definido que seja diferente do sujeito da oração principal. Observe os exemplos. Então, vamos lá. O impessoal, o que foi falado? São aqueles terminados em R. Navegar é preciso, comer muito faz mal à saúde, às vezes é preciso esquecer os problemas e apenas viver. Então, aqui, esquecer, viver, navegar, comer, ok? E o infinitivo pessoal? Vamos ver. Para conseguirmos, ele aqui, estudar, eu tenho até o pessoal, impessoal aqui também. Alguém precisa pedir que as crianças façam silêncio. Ele aqui novamente. Mas o conseguirmos aqui, ele está aqui no infinitivo pessoal, ele está conjugado, tá vendo? É importante lembrarmos das regras gramaticais. O infinitivo aqui conjugado. Eu vi os amigos olharem-se com carinho. Olharem-se também conjugado. A diferença do de cima é que ele não está conjugado, ele está no infinitivo impessoal. Então, quando ele está conjugado e fizer aí o papel de um substantivo, ele é o quê? Infinitivo pessoal. Para conseguirmos, aqui conseguirmos, lembrarmos e olharam-se, ok? Então, esses três verbos aqui, eles são classificados, definidos como infinitivo pessoal. Primeiro, porque ele está conjugado, ele não está na sua forma terminada em AR, IR ou ARR ou IR, ou OR também, que é a segunda conjugação, tá? Então, aqui ele não está dessa forma. Para conseguir estudar, alguém precisa. É importante lembrar das regras gramaticais. Não, ele está conjugado, ok? E ele diz a gramática também que ele faz o papel, pode fazer um papel aí de substantivo, que mais se aproxima de um substantivo. Substantivo é tudo que eu nomeio, não é isso? Então, aqui, para conseguirmos estudar, alguém precisa pedir que as crianças façam silêncio. Conseguirmos aqui, então, ele está fazendo papel de quê? De um substantivo. Substantivo é tudo que eu nomeio. Então, é como se eu nomeasse alguma coisa que eu preciso fazer. Porque ele diz que para estudar ele precisa que as crianças façam silêncio. Então, está nomeando é como se fosse algo, algum objetivo, algum objeto, alguma coisa, algum motivo que ele precisa para estudar, tá? Ele precisa de silêncio das crianças. É importante lembrarmos das regras gramaticais. É importante lembrar das regras gramaticais. Eu posso fazer isso, não posso? Mas aqui, no caso, ele está no infinitivo pessoal porque ele não está como lembrar. Ele está como lembrarmos. Ele está o quê? Conjugado. O verbo está conjugado. Então, ele está no infinitivo pessoal. Vocês podem me perguntar, professora, a gente tem que saber isso? Existe uma forma mais fácil? Na questão do verbo, é igual eu falei com vocês, é uma questão de prática, de fazer atividades, de reler sempre que houver dúvidas. E esse conteúdo tem lá também no livro de vocês de apoio da gramática, que vocês vão ler antes de fazer atividades também, mesmo assistindo as videoaulas. E surgindo as dúvidas, eu vou trazendo mais videoaulas a respeito, ok? Mais exemplos a respeito. Mas não precisem ficar assustados. Acho que é algo novo que vocês nunca viram. Então, nós vamos ver com mais frequência. Então, não é a primeira e a última aula que nós vamos falar a respeito disso.
Vocês vão aprender assim, da noite pro dia, a primeira vez? Não, é normal, ok? Só com a prática, ou seja, fazendo muita atividade. E é isso que eu vou passar para vocês. É atividade, é sempre revisão, sempre voltando no assunto, bom? Então, o gerúndio é a forma nominal que pode assumir a função de um advérbio. Não preocupem muito com isso, essa questão aqui de assumir a forma de um substantivo, assumir a forma de um advérbio. Com o tempo é que vocês vão entendendo isso, tá? É a forma nominal que pode assumir a função de um advérbio ou de um adjetivo, indicando uma ação ainda não terminada no momento em que se fala ou uma ação prolongada no tempo. Na verdade, eu quero que vocês consigam identificar o gerúndio particípio, e o infinitivo na frase. É isso que eu gostaria que vocês conseguissem no primeiro momento, bom? Então, ó, exemplos. Lembre-se que, só voltando aqui rápido, que o gerúndio, a terminação é NDO, e que é uma ação que no momento em que se fala, né, é uma ação prolongada do tempo, ou seja, que ainda não foi terminada. As crianças estão estudando para a Olimpíada da Língua Portuguesa. Então, ó, elas ainda estão estudando, elas não terminaram de estudar, ok? Uma ação contínua, que ainda está tendo continuidade. Ele ficou em casa lendo, aqui ó, lendo NDO, o manual do brinquedo novo. Chegando em casa, tirou os sapatos e foi correndo para o sofá. Chegando, aqui ó, NDO. Então, eu tenho aqui estudando, lendo e chegando. Esses são os meus gerúndios nessas frases, ok? Então, aqui, todas as três frases estão dando o quê? Uma noção de quê? De continuidade, que o fato ainda não acabou, não foi terminado aquilo. Okay? Em relação ao advérbio e ao adjetivo, quando eu digo assim, as crianças estão estudando, é como se eu tivesse um advérbio aqui de modo, tá? É como se eu falasse assim, elas estão estudando para quê? Para Olimpíadas de Língua Portuguesa. O modo que elas estão no momento é o quê? Estudando, bom? Ele ficou em casa lendo o manual do brinquedo, a mesma coisa, ó, o modo, eu posso ler também da seguinte forma, ou como o modo, né, que ele ficou em casa, o modo como ele está, o que ele está fazendo no momento? Lendo, vendo? Modo, advérbio de modo. Porque os advérbios, eu não sei se vocês lembram, que são a classe gramatical que eu nomeio, eu dou alguma circunstância aqui, de tempo, de lugar, de modo, de dúvida, de negação, tá? Se vocês não estão bem lembrados, eu vou passar essa revisão para vocês, porque vocês já estudaram em séries anteriores. Então, o advérbio eu sempre classifico alguma referência a alguma coisa, a modo, a lugar. Por exemplo, se eu disser para vocês assim, eu estou aqui gravando a videoaula. Aqui é o lugar em que eu estou, lá, cá, tá vendo? À direita, à esquerda, ao cinema, eu fui ao cinema, ao shopping, moro no bairro, tal. Então, tudo isso é lugar. Quando eu falo modo, é modo que a pessoa, o jeito, a maneira como que a pessoa está. É como se fosse o verbo de estar, o verbo de estado. Por quê? Quando eu digo assim, ó, ele lê rapidamente, rapidamente é o modo como ele lê. Ele lê vagarosamente, vagarosamente é o modo como ele lê. Ah, ele está triste. O estado que ele está, não é do verbo, não é triste? Então, o advérbio de modo, ele é um pouco parecido com o verbo de estado. O estado em que a pessoa se encontra é triste. O estado em que ele está é triste. O modo em como ele está, o quê? É triste. Tá vendo? Então, por isso que parece um advérbio que é de modo. Bom, chegando em casa, o modo que ele chegou foi o quê? Ele chegou, foi correndo para o sofá. Deitar, né? Tirou os sapatos e foi correndo para o sofá. Deitar não, aqui não estou falando deitar não, mas eu que estou inferindo isso aí. Então, é como eu falei com vocês. Não se preocupem muito com isso. Com o tempo, vocês vão entendendo aos poucos, ok? Particípio é a forma nominal que pode assumir a função de um adjetivo, permitindo a formação de tempos verbais compostos, dando a ideia de conclusão da ação verbal. Então, aqui, ó, esquecidos os problemas, deitou em sua cama e descansou. Aqui, ó, em DO, tá vendo? Esquecidos, ok? A menina foi escolhida representante de classe, aqui, ó, escolhida. Só que aqui é feminino, aí não vai ficar escolhido. Vai ser DA, mas é a mesma coisa, tá? Particípio. Foi falado que as aulas terminariam às 14 horas. Aqui, ó, falado. DO. Tem alguns particípios, como eu disse a vocês, que podem ter mais de uma forma, forma verbal.
como pego e pegado. Os dois estão certos? Sim, só que o pego é menos usual porque ele é informal. O correto seria pegado, tá? Bom, eu deixei as atividades para vocês treinarem essa parte. Na próxima aula eu vou continuar falando sobre verbos, ok, turma? Então, as páginas são 266, que é um texto, e tem a número 1. Aí tem a 267, que é somente a questão 2, por isso que eu coloquei aqui entre parênteses, prestem bastante atenção com isso. A 268, somente a questão 5. A 269, somente as questões 8 e 9. A 272, a questão 22. A 274, questão 27 do livro de gramática, aquele livro verde de vocês, o volume único de gramática. Então, por que eu não coloquei todas as atividades? Porque eu coloquei atividades somente do que nós estudamos hoje, nessa videoaula. Eu vou continuar passando as atividades, aos poucos, ok? Lembrem-se, quando vocês forem fazer atividade, vocês têm esse mesmo conteúdo que eu expliquei lá no livro de gramática. Então, dê uma lida antes, ok? Porque é um suporte, às vezes pode não ter entendido muito bem, mas lá tem outros exemplos e uma outra explicação, porque aqui eu falo do meu modo, a minha maneira de explicar. Lá eu tenho outros exemplos e outro modo também de ser explicado através da escrita ali do livro. Então, com o suporte do livro, com essa aula, eu espero que vocês consigam fazer as atividades. Caso não consiga, quando eu for fazer correção, novamente eu vou explicando. Vou fazendo a correção e explicando, tá bom? E não vou terminar por aqui esse conteúdo sobre verbos. E nós vamos aprender aos poucos, porque realmente é um conteúdo um pouco puxado, tá? Então, lembrem-se, turma, sempre juntos, aliás, né, no caminho certo.